Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas. Essa aula é direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Afenizia Freire, disciplina História. E a gente vai finalizar hoje o assunto que a gente começou a trabalhar há duas aulas, falando a respeito de Atenas e Esparta. Na aula de ontem a gente finalizou. Tá, o negócio. As cores, luminosidade, doideira. Na última aula a gente falou especificamente sobre Atenas, as últimas duas aulas, na verdade, falamos sobre a formação do mundo grego, tá? E especificamente a respeito do processo de formação da sociedade ateniense. Né? É o capítulo 12. E hoje a gente vai fechar com a parte de Esparta, a partir da página 121. Então, deixa eu só ajeitar mais um pouquinho a luz aqui e pronto. Isso aí. Então, página 121 a gente começa da seguinte forma. Na região grega do Peloponeso, localizava-se a cidade-estado de Esparta. Lembra do filme 300 lá, que teve Rodrigo Santoro e tal, um ator brasileiro, né? Os 300 de Esparta, se tratando do exército espartano, que foi considerado um dos melhores exércitos da história, que os caras podiam enfrentar 1000 inimigos ao mesmo tempo, e os caras conseguiam ganhar a zorra toda, só na base do peteleco no pé da orelha do povo. Enfim, na região grega do Peloponeso localizava-se a cidade-estado de Esparta. Eu já falei que é a página 121, né? Página 121. Por volta de 1200 a.C., os dórios, povo nômade, provavelmente de origem asiática, fixaram-se na Península Balcânica, onde fundaram a cidade de Esparta, na região do Peloponeso. Professor, Península Balcânica, era porque na península tinha muito balcão, o pessoal vendia as coisas assim, né? Na feira, montava um balcãozinho assim. Não, gente, tá? Os Balcãs é o nome do lugar, tá? Península dos Balcãs, Península Balcânica. A piada foi horrível, né? Tá, desculpa. Enfim. A sociedade de Esparta manteve a tradição militar dos dórios. Aliás, um pouquinho antes, aqui fala, veja o mapa da página 117 para saber qual é a região do Peloponeso. Né? Então a gente volta um pouquinho ali na página 117 e batendo o olho assim nesse mapa sobre as colônias gregas na antiguidade, a gente vê aí qual era a região em que consistia essa península balcânica, né? Toda a região que era essa península balcânica, região dos Balcãs. Beleza? Beleza. É isso aí. Então, a sociedade de Esparta manteve a tradição militar dos dórios durante a Idade Antiga. Então os dórios eles também tinham essa força militar e eles conseguiram levar isso para essa formação da sociedade espartana. Então que teve um foco nessa formação militar que acabou sendo muito forte e aí gerou esse famosíssimo exército espartano. Tá? Então, se vocês quiserem, vão em busca aí do filme 300, os 300 de Esparta. Muito bom, muito bom. Enfim, eles usavam armas de ferro, metal que ainda era desconhecido na Grécia, e, como dedicavam-se à guerra, destruíram a civilização dos povos que lá viviam e escravizaram sua população. Então, quando eles chegaram lá na Grécia, os dórios eles já tinham todo esse conhecimento a respeito dos metais, então suas armas eram de ferro, suas espadas, seus escudos, que eram muito mais
fortes, que eram muito mais resistentes. Então eles conseguiram, através dessas guerras, vencer diversas batalhas graças a esse conhecimento que eles tinham no uso desses instrumentos, no uso do ferro, na fundição, na forma que eles faziam esses seus materiais bélicos, esses seus materiais de guerra. Então eles tinham um foco muito específico para o fortalecimento do exército deles. Então eles venceram diversas batalhas graças a esse conhecimento que eles tinham, né? E aí, claro, venceram o exército inimigo, passaram o rodo, arrancando a cabeça de um monte de gente lá, destruindo a civilização desses povos que viviam nessa região lá do Peloponeso, e escravizou a população que estava lá, que tinha lá, né? Parte da população, claro, os que sobreviveram. Cercada por montanhas e solos férteis, Esparta desenvolveu como principais atividades econômicas a agricultura e a criação de animais. Aí a gente pode ver que antigamente sempre era assim, uma cidade que era construída na beira do rio, na beira do mar. Então, eles tinham uma facilidade muito grande de ter terras férteis, porque estava sendo tratado todo o tempo, né? O tempo todo estava recebendo lá umidade, estava sendo fertilizada. Então, eles conseguiam fazer a criação da agricultura e da pecuária. Então a agropecuária se tornou algo muito forte enquanto atividade econômica da grande maioria dessas cidades que eram construídas na beira dos rios, na beira dos mares, né? Nessas regiões que tinham uma intensa irrigação. Então, Esparta não vai ser diferente, ele vai ter como principais atividades econômicas a agricultura e a criação de animais. Sua sociedade destacou-se principalmente pela rigidez de costumes e por seu espírito guerreiro, né? Um bom exemplo era a dedicação aos treinamentos físicos e militares. Vocês lembram que quando a gente falou sobre a sociedade ateniense, inclusive, dentro da educação ateniense, os meninos desde os 14 anos eles já eram já se iniciavam a preparação com conhecimentos militares, mas era principalmente a partir dos 18 anos que eles já poderiam ser jogados inclusive para diversas guerras, né? Então, como falava assim, dos 14 aos 18 eles se dedicavam aos exercícios físicos, fortalecer musculatura, fortalecer a parte aeróbica deles, respiração, tal, para eles terem condições de guerrear. E aí entre os 18 e os 21 anos eles tinham um preparo específico militar para poder chegar e fazer parte do exército ateniense. Em Esparta também existia essa lógica, também existia essa ideia da preparação desde cedo dos meninos, sempre homens, fica bem claro isso, para que eles se tornassem guerreiros, para que eles fizessem parte, a partir do momento que eles completassem 18 anos, eles já poderiam fazer parte do exército. Então eram muito bem preparados para isso. Então, assim, na sociedade espartana também acontecia isso, assim como lá na ateniense. O pessoal foi criado com uma rigidez enorme de costumes. Era uma sociedade muito conservadora, muito fechada em si, sobre essa relação de homens, mulheres também, de hierarquia social que não existia, como você é pobre, não, pode ficar rico, não pode, vai morrer pobre, nasceu pobre, vai morrer pobre, nasceu rico, vai morrer rico. Então, sempre nessa pegada. Havia essa rigidez e os costumes locais também eram bastante rígidos. E essa ideia do espírito guerreiro, porque desde muito cedo eles eram preparados, os jovens, os meninos eram preparados para fazerem parte do exército espartano. Os espartanos valorizavam a guerra como forma de demonstrar honra, coragem e força física.
características que os historiadores geralmente relacionam à herança militar dos dórios, povo fundador de Esparta. Os dórios levaram esses costumes para lá, para o Peloponeso, onde se localizou a cidade-estado de Esparta, né? Então foi graças a essa herança militar. Na sociedade espartana, os esparciatas consideravam-se os únicos descendentes dos dórios. Eram a minoria da população, donos das melhores terras e, além disso, somente eles tinham direito à cidadania, controlando o governo. Então aqui, ó, dentro de Esparta, os esparciatas eram aqueles que eram os descendentes diretos dos dórios, tá? Que eram filhos da população doriana, da população dórica, né? Então, quando eles chegaram lá no Peloponeso, chegaram lá em Esparta, eles tinham sangue dório. Então, eles eram considerados como únicos cidadãos plenos. Eram os esparciatas. Então, eles eram quem controlava o governo em Esparta. Tinha também os periecos. Os periecos viviam nos arredores da cidade e eram proprietários de terras menos férteis. Alguns eram pequenos comerciantes, outros artesãos. Então, era uma galera como se, como eu falei, havia uma rigidez de costume e uma rigidez hierárquica, da hierarquia social dentro dessa sociedade espartana. Então, os esparciatas eles se mantinham sempre no alto dessa pirâmide, desse poder, eram os grandes proprietários de terra, eram os descendentes diretos dos dórios. Na camada média, embaixo dos esparciatas, ficavam os periecos, que tinham ainda algum dinheiro, mas não tinham tanta influência dentro da sociedade espartana. Eles eram proprietários de terra também, mas eram terras não tão férteis, você não conseguia produzir tanto quanto lá nas terras dos esparciatas. Mas eles conseguiam ainda ter uma produção razoável e era o pessoal que tinha pequenos comércios, que eram artesãos, então ainda conseguia ter alguma propriedade, alguma prioridade dentro da sociedade espartana, algum respeito. No mínimo assim, quase nada, mas tinha uma posição melhor do que os ilotas. Quem eram os ilotas? Eram os prisioneiros de guerra que trabalhavam como agricultores ou soldados. Eles pertenciam ao governo, que tinha o poder de libertá-los. Pertenciam ao governo, mas assim, não é que eles fizessem parte do governo. Não, eles não faziam parte do governo. Eles pertenciam ao governo. Era como se fosse um objeto, sabe? Tipo assim, opa, essa tabelinha de basquete aqui atrás, ela pertence a mim. É minha propriedade, sabe? É meu. Então, os ilotas, eles pertenciam ao governo, faziam parte dos pertences, da propriedade do governo, não tinham direito a nada. Tá? Então, era o governo proprietário dos ilotas que tinha o poder de libertá-los. Caso passasse pela cabeça assim, vou dar liberdade para esse povo, vá, pronto, vá, pode ir embora. Não faziam isso, não faziam isso. Aqueles que ganhavam, alguns que conseguiam ainda ganhar essa liberdade, dedicavam-se a diferentes atividades e poderiam até mesmo possuir alguns bens. Filhos de mulher ilota e pai esparciata poderiam ser reconhecidos até mesmo como cidadãos de Esparta. Se fosse o contrário, professor, poderia? Não. Somente se a mulher for ilota ou ser mesmo perieco, mas desde que seja filho de pai, o homem, provedor da família, seja um
esparciata. Ah, um pai esparciata, casado com uma mãe perieco, uma mãe ilota, tendo filho, esse filho pode ser considerado um cidadão. Agora, se o pai for perieco ou for ilota, mesmo que a mãe seja esparciata, ele não é cidadão. Não tem direito à cidadania espartana, porque é como se o sangue dele fosse um sangue sujo, entre aspas. Tá? Somente, principalmente, os filhos do pai esparciata é que tinham direito à cidadania espartana. Governo de Esparta, página 122. O governo da cidade-estado de Esparta foi por muito tempo controlado pelos esparciatas, né? Que eram esses descendentes diretos dos dórios. Em fins do século 7 a.C., organizou-se na cidade a diarquia, isto é, um governo exercido por 2 reis com funções religiosas e militares. Diarquia di significa 2, justamente, então 2 reis. Monarquia, um rei, ó, mono, monarquia. Diarquia, 2, tá vendo? Então, era exercido por 2 reis com funções religiosas e militares. Em tempos de guerra, um deles chefiava as tropas, enquanto o outro ficava na cidade. Eles eram, claro, como sempre, de famílias esparciatas. Tinham um grande prestígio, claro, mas pouca influência política. Seu poder era limitado por 3 órgãos formados por esparciatas, que era o Elforato, a Gerúsia e a Apela. E aqui, o que é cada uma dessas coisas? Eforato é composto de 5 membros chamados de éforos. Eles eram eleitos anualmente. Olha a ideia de democracia, olha a ideia de eleição. Ainda que exista a ideia de um rei, ou nesse caso aqui de 2 reis, ainda assim existia alguma ideia a respeito de democracia. Claro que era uma democracia limitada somente àqueles cidadãos que eram os esparciatas. O restante do pessoal não teria como votar por ninguém. Mas o Elforato, ele era composto desses 5 membros, que eram chamados de éforos, que eram eleitos anualmente. Governavam então a cidade e controlavam o poder dos reis. Participavam das decisões militares, econômicas e das negociações com outras cidades. Era como se esses 5 membros fossem uma espécie de chanceler. Ah, professor, que diacho de chanceler? Você sabe como é na Inglaterra, hoje em dia, você tem a Rainha Elizabeth, né? Mas você tem um chanceler, ou primeiro-ministro, que é o Boris Johnson, um carinha louro que só fica com o cabelo todo descabelado. Pronto, ele mesmo. Então, as decisões políticas partem dele e do parlamento, através de votações. Mas a decisão final acaba sendo dele. Questões cerimoniais, questões ritualísticas, de rituais, aí cabe à Rainha Elizabeth. Aqui na Grécia, a democracia espartana funcionava mais ou menos da mesma forma. A diarquia, essa cidade organizada com 2 reis com função religiosa e militar, eles tinham que obedecer ao Elforato. As decisões políticas partiam desse grupo de éforos, que eram aqueles que eram eleitos diretamente pelos cidadãos que eram somente os esparciatas, grande minoria da população. Então, era através do Elforato, dessa reunião desses 5 éforos, que
saíam essas decisões militares, econômicas e as negociações com outras cidades. Ah, mas e aí, vamos atacar tal cidade? Aí os 5 éforos, ó, cochichava ali e falava assim, taca ali pau, doido! Ui! Pronto, aí iam para lá e iam atacar a cidade. Então, a gente precisa se defender. Os éforos se juntavam, entravam em um acordo ali, a maioria, né? São 5, então 3 votavam a favor, 2 contra, então a maioria ganhou. Então, as decisões econômicas, as negociações com outras cidades, todas elas eram decisões através do Elforato que informavam aos reis da diarquia, no caso principalmente das questões militares, e aí sim é que o rei poderia chegar e partir para a guerra, ou não. Havia também a gerúsia, conselho formado pelos 2 reis e por 28 esparciatas, com mais de 60 anos. E aí, essa galera que elaborava as leis, fazia lá a legislação. Seus membros também eram chamados de gerontes. Por que? Você vê essa geronte. Qual é o nome do médico que é especializado no tratamento com idosos? Geriatra. Ó, geriatra, geronte. Esse iniciozinho da palavra, né? Geriatra, geronte, gerúsia. Jerusa é nome de véia, né? Eu tenho uma conhecida chamada Jerusa. Você olha pra pessoa, se a pessoa pode ter... Acabou de nascer, você já olha assim, ixi Maria, nasceu véia. Com esse nome, filho. Mas enfim. A Jerusa era formada então por esses 2 reis e por 28 esparciatas com mais de 60 anos, porque se tinha ideia assim, não, é o grupo de anciãos, é o grupo dos mais sábios. Aquela ligação de que quanto mais velha a pessoa, mais sábia ela é, mais inteligente ela é, pela própria experiência de vida. Hoje em dia a gente acaba vendo que não é bem assim não, tem um monte de velho burro mesmo, né? É só olhar para o governo, assim, para os governos, né? Não é somente esse governo não, tem um monte de governo aí, que o povo tá ficando velho, tá ficando gagá, tá ficando, parece que mongoloide, né? Todo idiotão. Mas, pelo menos naquela época, eles acreditavam que essa reunião, esse conselho de anciãos, esse conselho de anciões, conselho com esses 28 esparciatas de mais de 60 anos, era o melhor para poder decidir a respeito das leis ali existentes, né? Que poderiam existir. E aí, esses membros eram chamados de gerontes. Gerontes eram os membros da gerúsia, que era o conselho que reunia os 2 reis e 28 esparciatas com mais de 60 anos. Gravou? Gravou, isso aí. E por último, a ápela. Ápela era a assembleia de cidadãos com mais de 30 anos de idade que escolhiam os éforos e os membros da gerúsia. Então, a ápela continha todos os cidadãos que tinham direito a voto. Para ter direito a voto, eram aquelas pessoas que eram considerados como cidadãos que só podiam ser o quê? Esparciata, homem e ter mais de 30 anos de idade. Pronto. Sendo esparciata, sendo homem e tendo mais de 30 anos de idade, você fazia parte da ápela, que era a assembleia dos cidadãos que que tinham direito de voto e escolhiam tanto os éforos, aqueles 5 membros lá do Eforato, quanto os membros da gerúsia, os 28 gerontes. Beleza? Beleza. Aí você vê o busto de Licurgo. Busto é essa estatueta, essa estátua aí, que aparece somente das pitiolas do rapaz pra cima, né? Pro cabelo. É como, tipo, eu aparecendo aqui agora na telinha de vocês, ó, só dos peitos pra cima, tá vendo?
Se chama busto porque aqui é o busto. Entendeu? O busto, né? Aí, para de cima, tá, cabeça. Ok? Ok. Se não, se fosse uma estátua inteira, não seria busto, seria uma estátua inteira. Tá? Nos ensinamentos transmitidos pela tradição oral grega, consta que Licurgo foi o mais importante legislador de Esparta, responsável por implantar um modelo de governo espartano. Valorizava o cumprimento das leis, a necessidade de homenagear os mais velhos, tá vendo? Respeito com o vovô aí e a vovó. Respeito com os mais velhos, tipo o professor aqui, bem mais velho que vocês. Mesmo que a gente fale uma besteira de vez em quando. Respeitar as crenças religiosas, isso vale para qualquer crença religiosa, tá vendo aí? E as tradições do povo. Na sociedade espartana, aos 7 anos de idade, os meninos das famílias esparciatas, descendentes dos dórios, eram enviados para acampamentos militares. 7 anos de idade, os bichinhos, pobre coitado, eram enviados para acampamento militar, onde praticavam exercícios físicos. Os atenienses eram lá a partir dos 14 anos. Com os espartanos já era a partir dos 7 anos de idade que eles tinham acesso a esses exercícios físicos. Chega a voz falhou. Esses exercícios físicos. Enfrentavam fome, sede e frio a fim de se prepararem para as dificuldades que provavelmente enfrentariam em uma guerra. Aprender a ler e escrever não era considerado tão importante assim não. Tipo, você pode ser burro feito uma pedra, mas você tem que saber empunhar uma espada, segurar um escudo, atacar e defender. Pode ser burro. Tô nem aí, minha irmã. Desde que você saiba lutar. Né? Enfim. Para aperfeiçoar seu treinamento, aos 14 anos, os jovens acompanhavam os soldados em batalhas de verdade. Já com 14 anos, vai pensar em estudar? Não. Vá pra guerra, meu irmão. Vá acompanhar os soldados aí pra você ver a madeira piar, velho. Aos 20 anos, eram considerados preparados para participar da guerra. Preparação que se começava lá com 7 anos, com 20 anos já era dito assim: meu irmão, vá pra guerra. Volte vivo, de preferência. Ou então nem volte. Somente abandonavam o exército e as funções militares ao completarem 60 anos de idade. Ou seja, você vivia basicamente 53 anos da sua vida ligados ao exército. Porque com 7 anos era enviado para acampamento militar, ou seja, todos vocês aí, meninos, teriam sido enviados para um acampamento militar já há alguns anos, e só perderia esse vínculo, só deixaria de ter esse vínculo militar, esse vínculo com o exército, ao completar 60 anos de idade. E aí, sendo um cidadão esparciata, passando de 60 anos, de repente, se der sorte, você ainda vai ser escolhido lá como um éforo, né? Nas famílias mais poderosas, pessoal que tem o bambá, o dinheiro, nas famílias mais poderosas, as meninas eram cuidadas para crescerem saudáveis e terem filhos fortes. Para quê? Servir ao exército. Seu filho, lá, as meninas, as mulheres, tinham seus nenevinhos, seus bebês, com 7 anos de idade, sua criancinha fofa, ao invés de estar lá brincando, ao invés de estar catando a caquinha do nariz, metendo dentro da boca ainda, gritando mamãe correndo pela casa, já era mandado para o acampamento militar. 7 anos de idade, a criança já era tirada dos braços da mãe para poder ir para o acampamento militar. Mas a ideia era que essas meninas, desde muito cedo, elas já seriam preparadas para serem boas esposas e para procriarem, para ter filho, para gerar filhos, preferencialmente filhos homens,
para que estes filhos homens fossem enviados para a guerra. Então, as meninas, elas praticavam jogos, ginástica, dança, aprendiam música e canto. Quando adultas, casavam-se, criavam seus filhos e acabavam sendo respeitadas entre aspas, por serem mães e esposas dos guerreiros. Somente as esparciatas. As famílias menos abastadas, o pessoal que tinha menos dinheiro, geralmente criavam suas filhas dentro de casa. Mas muitas mulheres de trabalhadores exerciam atividades fora de casa para ajudar no sustento familiar. Trabalhava no comércio, trabalhava na casa das pessoas, trabalhava lavando roupa e assim por diante, né? Mas não tinham esse respeito que as mulheres esparciatas, as esposas dos esparciatas tinham, né? Dentro da sociedade. Na cultura espartana, a formação dos guerreiros começava já na infância. Os rígidos treinamentos militares tinham início aos 7 anos de idade. Contudo, não se voltavam apenas aos domínios de técnicas de luta. A honra e a coragem eram virtudes muito valorizadas naquela sociedade e desenvolvê-las também estava entre os principais objetivos da educação de seus soldados. Por isso, para os soldados espartanos, era muito importante ter uma carreira militar de grandes feitos. Todos queriam conquistar respeito, admiração e ser motivo de orgulho. Por isso que eu falei, foi para a guerra, volte morto ou vencedor. Se perder uma batalha, se perder uma guerra, nem volte para casa, porque essa ideia de honra, de respeito, de ser motivo de orgulho, de ser motivo de admiração, não existe para os derrotados dentro da sociedade espartana, que tem essa ligação muito forte com a ideia de militarismo, com a ideia do ser militar, de ser guerreiro. Perdeu, se leou, pai. Que morra no meio da batalha. No filme 300, de Esparta, vocês podem assistir, procurei no YouTube, vocês vão ver bem a respeito disso. Existe essa discussão também sobre a ideia de honra, né? Tem um processo de formação da sociedade espartana. Eu vou procurar para ver se eu consigo, se ele tem disponível no YouTube ou na Netflix, alguma coisa assim, para vocês poderem assistir também. É bem interessante. O texto seguia o fragmento de um poema escrito por Tirteu, poeta espartano que viveu no século 7 a.C. Leia atentamente o texto e em seguida responda as questões. Eu não lembraria nem celebraria um homem pela sua excelência na corrida ou na luta, nem que tivessem dos ciclopes a estatura e a força, e vencesse na corrida o Trácio Bóreas, nem que tivesse figura mais graciosa que Titono, ou fosse mais rico do que Midas e Cinyras, ou mais poderoso que Pélops, filho de Tântalo, ou tivesse a eloquência dulcíssima de Adrasto, ou possuísse toda a glória, se lhe faltasse a coragem valorosa. Então, esse texto, esse poema de Tirteu, fala justamente isso. O cara pode ser o mais inteligente, pode ser o mais rico, pode ser o melhor orador do mundo, pode ser um cara bem alto, bem forte, pode ser o cara mais bonito, mais poderoso, politicamente mais influente de todos. Entretanto, se ele não fosse considerado alguém corajoso o suficiente para fazer parte de uma guerra, para fazer parte de uma batalha e vencer aquela batalha, de nada vale qualquer coisa boa que exista nele, de nada vale qualquer qualidade que exista nele. A única qualidade que importa para o espartano, ligado a essa ideia
de militar, ligado a essa ideia de exaltação da força do seu exército, é a coragem, que é através dela que você pode conquistar o respeito, a admiração e ser motivo de orgulho de sua família e de seu povo. Então, e aí a gente tem essa imagenzinha bonitinha aí, dizendo: o cidadão soldado espartano era conhecido como hoplita nos combates, além do uso do elmo é o capacete, tá? Para proteger a cabeça e da couraça para proteger o peito. Os hoplitas portavam lança e escudo, importante equipamento de proteção. Então, o hoplita espartano, esse cidadão soldado, ele tinha todo esse aparato de proteção. O elmo, que é o capacete, a couraça, que é uma espécie de armadura mesmo, feito com metal, então é um pouquinho pesado também, né? Porque aí se o cara levar levar uma espadada, levar uma lança no peito, dependendo da força, né, que bater, pode ser que ele acabe nem se ferindo, graças a essa armadura, graças a essa couraça que ele está usando, né? Tem uma parte preenchida de couro e outra de metal, como se fosse um monte de medalhinha, né? Eles portavam também a lança para o ataque e o escudo como forma de proteção. Ok? Ok. E aí a gente tem 4 perguntinhas. 4 perguntinhas aí. Qual o tema central do poema? De que modo esse poema pode ser relacionado com a educação e a vida dos espartanos? Os soldados espartanos lutavam com grande determinação e não temiam a morte. O que pode explicar esse comportamento? E o poeta menciona diversas figuras lendárias de seu tempo, como os Ciclopes, o Trácio Bóreas, Titono, Cinyras, Pélopes ou Adrasto. Escolha um desses personagens e pesquise informações sobre ele. Em seguida, conte aos colegas o que você descobriu. Então, mas aí a gente vai passar somente na próxima aula, junto com os outros exercícios, e aí eu vou falar um pouquinho de cada um desses rapazes, desses jovens aqui que foram citados no poema do Tirteu. Beleza, galera? É isso. A aula de hoje está encerrada e a gente se vê não, vocês me veem, que eu não tô vendo ninguém, semana que vem. É isso aí. Valeu, galera. Falou. Tchau.